Oiê! Tô aqui para fazer você entender de uma vez por todas o que foi a poesia romântica brasileira. E bom, eu já fiz um vídeo sobre romantismo, mas eu sinto que eu preciso dar um enfoque maior nessa parte, porque eu não falei tanto disso, e como só cai isso na prova, aquele vídeo fala muito sobre o europeu, então eu prefiro fazer um vídeo separado para facilitar meus estudos. Então, bom, vamos lá. O que foi a poesia romântica brasileira? Foi o romantismo no Brasil, basicamente. Então ela tem 3 gerações. E antes da gente chegar nessa parte, você precisa lembrar o que foi o romantismo, porque você não vai entender as gerações se você não lembrar o que foi o romantismo. Bom, o romantismo foi um movimento artístico e literário instaurado na Europa no fim do século XVIII e no início do século XIX. Então, o contexto histórico era basicamente, na Europa, o fim da Revolução Francesa e no Brasil, após a declaração da independência. Então, entre os brasileiros, o sentimento de patriotismo era muito forte, o que ajudou para a primeira geração do romantismo, que a gente já vai ver. E o romantismo, ele tem como base, como pilares, os ideais da burguesia, que eram basicamente casamento, religião e nação. Que a gente já vai ver que isso reflete, então é importante citar. Palavras que vão estar na sua prova, com certeza. Qualquer prova de romantismo tem uma dessas palavras, então é importante você saber e lembrar delas também, que eu falei no outro vídeo, mas eu vou voltar com elas. Emotividade, idealização, escapismo ou saudosismo, que são sinônimos, maniqueísmo ou originalidade. Emotividade vem de emoção, sentimentos, então os sentimentos eram muito fortes e muito explícitos, então, inclusive aumentados, ou seja, se você sentir uma tristeza, você sentir uma depressão profunda, então a emotividade era muito forte. Esse é fácil, porque vem de emoção, então dá pra lembrar. Idealização. Idealização vem de idealizar, ou seja, você ver algo que não é real. Você idealizar algo. Você, por exemplo, você está apaixonado em alguém. Você não vê os defeitos dessa pessoa, você não vê a pessoa como ela é porque você está apaixonado. Então você idealiza muito essa pessoa, você vai pensar muito nela de um jeito que ela não é. Então você vai idealizar algo pra bom ou pra ruim. Então pode ser os dois. Se você odeia alguém, também é difícil você ver qualidades na pessoa. Mas basicamente isso, você vê algo que não é o real, é a idealização de algo. E isso é muito forte no romantismo. Escapismo ou saudosismo, que era justamente essa fuga da realidade. Escapismo e saudosismo é a mesma coisa, então no outro vídeo eu falei só escapismo, mas eu vou lembrar de saudosismo, que são sinônimos. Então, escapismo e saudosismo, fuga da realidade. Importante você saber que basicamente cada geração vai ter sua fuga diferente. Primeira geração natureza, segunda geração amor não correspondido, enfim. Maniqueísmo. O que foi o maniqueísmo? Maniqueísmo significa manipulação. O que é essa manipulação no romantismo? Basicamente, você ter a mocinha, a princesa sempre boa, sempre perfeita, e a bruxa sempre má, sempre fazendo crueldades e cometendo crimes, enfim. É essa visão das pessoas que são sempre aquilo. Elas não podem ser relativas, elas não podem ser questionadas, elas não podem agir de uma forma não coerente ou algo do tipo, que seria o que o realismo já vê. Então o realismo já puxa pra essa parte de você, que as pessoas são relativas, as pessoas não são sempre a mesma coisa. Então o romantismo é o total oposto, as pessoas são aquilo e pronto, e quem questionar não tem que questionar, então é aquilo. Isso é o maniqueísmo. E deixar bem claro pra quem tá lendo ou pra quem tá assistindo um filme que aquilo é ruim, aquilo é bom e é isso e ponto final. Bom, próxima palavra, originalidade. Tem aquilo do egoísmo deles, do egocentrismo deles, que era muito forte. Então, eles pensam muito no individual. Então, eles queriam ser originais e se destacar no meio da galera toda. Inclusive, o capitalismo tá ali, então eles queriam vender. Então, era uma obra para agradar o público. Então, às vezes, a linguagem pode ser mais simples e mais compreensível e mais você pode se identificar mais, são coisas mais surreais, enfim, basicamente isso. Palavra-chave, idealizar. Idealizar. Leu idealizar é romantismo e acabou, enfim. E o Nelson até destacou isso. Então, idealizar, romantismo, lembrem. E essas outras palavrinhas também que é bom saber.
Agora vamos para as gerações, finalmente. Primeira geração, nacionalista, ufanista ou indianista. O que é o nacionalismo? É o culto à nação. O que é o ufanismo? É esse culto exacerbado. O ufanismo é quando você cultua tanto a nação que você idealiza ela. Ou seja, ela não tem defeitos. Você tá apaixonado pela sua nação e você não vê nenhum defeito nela. Ou seja, não tem ninguém passando fome, não tem pobreza, não tem nenhum erro. A nação é perfeita, entendeu? Os brasileiros são perfeitos e tudo perfeito. A nossa natureza é perfeita. O nosso hino nacional é o reflexo disso, desse nacionalismo ufanista da primeira geração do romantismo. Então, é isso. É tudo perfeito. Então, não tem defeitos. Isso é o ufanismo. E o outro nome que é indianista. Por que indianista? Porque num nacionalismo ufanista, a gente precisa ter um herói da pátria, um herói brasileiro. E lá na Europa, o herói brasileiro era o cavaleiro medieval. Cortou. No Brasil, esse herói era o índio, porque era o nativo brasileiro, era o brasileiro de fato. E isso a gente puxa pro Jean-Jacques Rousseau, que ele tinha essa teoria, o mito, né? O mito do bom selvagem, que a sociedade corrompe o homem. Era isso que ele acreditava, que o homem ele nascia bom e a sociedade corrompia ele. Então o indígena ele era visto como esse homem inicial, puro e perfeito. Então ele era o herói nacional, porque ele era perfeito. Então ele era o bom selvagem, que era quase cristão, quase europeu. Então tudo muito idealizado, tudo muito fora da realidade de fato. Então, era um índio praticamente cristão, europeu. Então, não era de fato o que são os índios. Os índios não são cristãos, os índios não são europeus. Então, é basicamente isso. Principais autores da primeira geração do romantismo no Brasil, da poesia romântica brasileira. Gonçalves Dias e Gonçalves Magalhães. Simples, Nelson falou porque não precisa aprofundar muito, você precisa saber os nomes. Então, Gonçalves Dias e Gonçalves Magalhães. Bom, o escapismo deles era natureza, como dá pra perceber, que eu falei que cada um tem mais ou menos seu escapismo. Escapismo, natureza. É basicamente isso. Herói nacional indígena. Foi tudo. Então, essa é a primeira geração do romantismo. E acho que eu já falei tudo que você precisa saber. Agora eu até apaguei a luz, porque a gente vai falar da segunda geração do romantismo, da poesia romântica brasileira, que é a geração mórbida, a geração da depressão, a geração da morte, a geração do drama. Então, ultra romantismo. Se você conhece o romantismo, essa idealização toda, essa emotividade toda, triplica isso, e isso é o ultra romantismo. Onde os burgueses eram tão românticos, tão dramáticos, que era tudo muito forte, tudo muito sentido. Então essa era a segunda geração do romantismo, era o ultra-romantismo. E esse ultra-romantismo é visto como o mal do século, porque isso trazia muita melancolia, muita depressão, e isso trouxe junto disso tudo, trouxe uma levada de suicídios. Então muita gente se suicidando, muita gente com depressão profunda por causa dessa geração. Então era visto como o mal do século, claro, que coisa horrível, né? E também o ultrarromantismo também pode ser denominado de byronismo. Então, ultrarromantismo, byronismo e mal do século. Byronismo por causa do Lord Byron, que foi um jovem boêmio, poeta muito famoso, que ele era totalmente doido das ideias, entendeu? E bom, não precisa aprofundar nele também, só saber que também tem esse nome, byronismo. Show! Ultrarromantismo, byronismo, mal do século. Segunda geração. Bom, basicamente, o escapismo deles era o amor não compreendido, a morte e o passado. Agora vamos aprofundar em cada um. Amor não correspondido. Eles amavam sofrer. Sabe aquela pessoa que você coloca uma música pra ficar triste, coloca uma música pra chorar, então quando você tá triste, você coloca uma música pra ficar mais triste ainda? Então, esses eram os ultra românticos. Então, quem nunca fez isso, né? Mas é exatamente isso, essa... Você pega um sentimento, você faz assim com ele fica enorme e ultra romântico. Então, o amor não compreendido era terrível e eles queriam o amor até a última instância. Que era o quê? Se eu não posso
te amar, eu vou te amar em uma outra vida. Eu vou ter o seu amor em outra vida, então eu vou morrer. Então, essa era a filosofia dos ultrarromânticos. Então, o escapismo pra morte, pro amor não compreendido e pro passado. Ou seja, o passado é sempre melhor. O passado é sempre perfeito. Sabe aquelas pessoas mais velhas que falam assim, na minha infância não era assim. Não, no meu tempo todo mundo estudava. No meu tempo não tinham drogas. No meu tempo... Claro que tinham, sempre existiram, só que é aquilo, né? Aquela idealização do passado, aquele escapismo pro passado. Então, exatamente isso marca a segunda geração. Tema: amor platônico, que é esse amor... Já entendeu, né? Esse amor louco, com a fuga pra morte, eventualmente, porque eles viam a morte como uma fuga, uma tranquilidade, um sono profundo. Então não era algo pesado, não era algo realmente sofrido, era mais um alívio. Então, a morte. Tema: idealização, o amor idealizado, o amor que faz sofrer. Basicamente, esse era o tema do ultrarromantismo. Essa quesito da morte trouxe depressões, suicídios. Lembrem disso. Principais autores: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes de Varela e Junqueire Freire. Isso. Nelson também falou que não precisa aprofundar, então decore esses nomes, que é importante. Se ele falar assim, você lembra ultrarromantismo e você lembra todos os pilares do ultrarromantismo. Bom, agora vamos para a terceira. Vamos lá, a terceira e última geração do romantismo. Geração condoreira e abolicionista. Eu poderia até colocar agora um rapa pra tocar, porque tem tudo a ver, inclusive caiu na nossa última prova, mas, enfim, vamos lá. Terceira geração do romantismo é marcada pelo sofrimento do outro. Eles tiram esse lado do sofrimento individual e jogam para um sentimento, um sofrimento coletivo, um sofrimento do outro. Então eu vou tomar as dores do outro e vou fazer críticas. Só que essas críticas, se atentem, são críticas sociais. Mas não são críticas sociais como as críticas sociais do realismo. São críticas sociais superficiais, mas ainda assim são críticas. Então, a terceira geração do romantismo é marcada principalmente por críticas sociais. O tema: liberdade dos escravos. Era da época, né? É só você ver os anos, então, bom... As críticas exatamente isso, racismo e tudo isso, e superficiais ao mesmo tempo, porque elas não aprofundam tanto quanto o realismo. Principais autores: Castro Alves, que é o cara que marcou essa geração, e é ele. E é basicamente isso. Não tem muito o que falar sobre essa geração, mas o que você precisa saber isso decora o nome Castro Alves e lembra disso e lembra de tudo isso, de sofrimento individual do outro, críticas e a liberdade dos escravos, que é basicamente o que o Castro Alves abordava bastante nas suas obras. Então... Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Já falei sobre as 3 gerações, falei sobre romantismo, então tudo dentro dos conformes. Então eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado. E se você puder deixar um comentário, ou então se você tiver alguma pergunta, pode me contatar que eu respondo com o maior carinho. Então, bom, é isso. Agora vou gravar os outros vídeos pra ver se dá tempo. Enfim, beijo, boa sorte na sua prova.